Bom dia! Hoje é terça-feira, 26 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre segurança pública. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro. Coronel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar no programa e poder dividir aí nossos anseios, nossas informações com toda a população. Nós que agradecemos a participação. E também o advogado e especialista em segurança pública, Emerson Lima Tawil. Doutor Emerson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Coronel, pela brilhante dedicação que tem tido à frente do CPI 6. Mais uma vez aqui presente para tentar colaborar com nossos telespectadores. Bom dia a todos. E você que está em casa ou saindo de casa, está com seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. De janeiro a agosto deste ano, já foram registrados 13.113 roubos na Baixada Santista, mais de 50 roubos por dia. O aumento é de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 12.118 casos de grave ameaça feita por criminosos. Dos 9 municípios da região, Praia Grande se mantém há meses com o pior resultado. Foram 3.233 assaltos em 8 meses. Uma média de 13 moradores e turistas que se deparam todos os dias com ladrões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os estupros também preocupam. Segundo dados, o crime aumentou 20,11% em relação a 2016. Itanhaém lidera as ocorrências de violência sexual, com 39 registros no período. Coronel, esses dados estão nos jornais de hoje, foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e, embora mostrem que os homicídios e roubos de carros diminuíram, traz aumento em roubos e estupros, que merecem atenção, sem dúvida nenhuma, né? O que mais nos deixa felizes, apesar da quantidade de casos, é que as estratégias começam a dar certo. Apesar de ainda haver um aumento de roubos no ano, o mês de agosto foi o melhor mês de agosto desde 2012. Então, comparando a estatística de 2012, nós temos até de 2012, 13, 14, 15, esse mês de agosto foi o melhor mês em termos de crimes com violência, ou seja, roubo de veículos e roubo outros. O roubo a transeunte, o roubo a celular, o roubo à residência. Esses crimes realmente diminuíram cerca de 7,8% em relação ao ano passado e mantém aí uma redução em relação a todos os outros anos. Isso mostra que a estratégia adotada com a centralização do BAEP, com o retorno das forças táticas, complementa aquele trabalho intenso que o Coronel Sim. Ricardo já fazia, um excelente trabalho, o grupo praticamente é o mesmo, com alguns ajustes e aperfeiçoamento constantes, começamos a ter bons resultados. Isso nos dá um alento. E algo que nos chamou muita atenção foram os estupros de Itanhaém. Isso acabou nos motivando a estudar. Nosso grupo conseguiu ler todos os boletins de ocorrência relacionados a estupros em Itanhaém. E algo nos chocou realmente. Somente um dos casos foi o caso de estupro clássico. Aquele em que a vítima foi subjugada, levada para um outro local e conseguiu reagir ainda, não chegou a se consumar aí a conjunção carnal, mas foi o único caso em que se tratava de um estupro clássico. Os demais foram dentro de casa, Todos né? os outros envolvendo familiares, maridos, parentes, o avô, o cuidador. No caso, teve até uma situação de uma mulher com problemas mentais que o próprio cuidador abusou dela. Então, isso nos chama muita atenção. As famílias, as mães, os professores
tem que ficar muito atentos às nossas crianças, acreditar no que a criança fala. Nós temos alguns casos em que a criança alertou a mãe de que algo estava errado e a mãe não acreditou na criança. Precisou ocorrer uma segunda vez envolvendo uma outra criança para que a mãe acreditasse no que ela falou. Então, os sinais estão aí. Nós temos que ficar atentos às nossas crianças, nossos professores. Nós temos um caso em que um policial do PROERD, aplicando o programa de resistência às drogas descobriu. Aplicou um questionário para as crianças, identificou ali um pedido de socorro oculto ali pela criança, procurou os professores, a diretora, conseguiram identificar qual era a criança e, em entrevista, descobriram que o próprio padrasto abusava sexualmente dessa menina. Nós temos casos de meninos que foram abusados por mulheres, mas o que, principalmente, nós estudamos os casos de Itanhaém, a relação entre um caso e o outro. Todas ocorreram envolvendo pessoas conhecidas no seio familiar, então realmente temos que ficar muito atentos e a polícia está aberta a apoiar essas mães, esses professores. Qualquer problema detectado, procurem a Polícia Militar, procurem a Polícia Civil, o Conselho Tutelar está preparado para apoiar essas famílias. O que não pode é que nós tenhamos 39 casos de estupro em 8 meses. É uma agressão brutal, brutal. E isso envolvendo as nossas crianças. Exatamente. É o nosso futuro, eles têm que ser muito bem tratados. Doutor Emerson, a gente está com uma sociedade um pouco... Eu fico me perguntando, quando a gente ouve a explicação do coronel, da violência que acontece dentro de casa. Meu Deus, quem tem que cuidar, quem tem que proteger, submete a uma violência como estupro. É verdade, você foi até modesto dizer, a nossa sociedade vem gradativamente decaindo cada vez mais, infelizmente. E esse tipo de crime cometido, literalmente, o grande percentual é de que acontece dentro daquele periférico, das pessoas mais próximas, seja um amigo, um próprio parente, enfim. Então, os índices têm subido muito, né, as estatísticas têm evoluído, principalmente a característica por Itaém, que a gente vem acompanhando também, teve uma expressão muito negativa, né, os reflexos, mas a polícia vem sempre fazendo a sua intervenção na medida do possível. Mas é importante avisar que acreditem, como o coronel mesmo falou, deem credibilidade às crianças, até porque mesmo o ditado diz, né? Criança não mente. Criança não mente. Exato. Então, é importante ver a criança quando tem uma certa timidez, enfim, algumas peculiaridades, a mãe, ninguém melhor do que ela, consegue identificar esses casos, né? Então, a escola é um grande perigo, dentro de casa, tem que ficar atento diuturnamente por conta desses detalhes que podem aí evoluir para uma descoberta de um possível crime ou já o crime propriamente consumado. Coronel, Praia Grande é a cidade mais monitorada da Baixada Santista, tem uma guarda municipal amada, no entanto, está liderando aí os casos de roubo. Eu acredito muito que a segurança pública, ela se faz, claro, com a ação da polícia, mas a sociedade, de um modo geral, tem muito com o que contribuir. De que maneira a gente consegue fazer essa junção? Porque as estratégias estão sendo adotadas e o crime acaba meio que se adaptando às estratégias e consegue avançar. Nós temos que parar de produzir criminosos. Acho que essa é uma regra que nós temos que adotar como sociedade, temos que brigar para parar de criar criminosos. Nós temos que dar o exemplo às nossas crianças. Não é a legislação, só a legislação penal, não é só a polícia, não são só as políticas públicas. Nós contamos aí com as políticas públicas na área de educação para melhorar a situação até da polícia. Eu acabo administrando o resultado da educação. Meus policiais estão lá no dia a dia lidando com o resultado. Talvez o nosso maior problema, como acontece nos casos de estupro, ainda esteja dentro de casa, em nossas famílias. Não existe cumprir meia lei, não existe cumprir só as leis maiores e se esquecer das situações menores. Nós temos um grande exemplo aí em Nova York com a teoria das janelas quebradas. Tolerância zero. Eu prefiro teoria das janelas quebradas. O nome acabou ficando como um exemplo. Tolerância zero. Mas, na realidade, não é a tolerância zero da polícia ou do Estado
com da a sociedade. sua sociedade. É o contrário. Exato. É a tolerância zero da sociedade como exemplo. Exato. Eu tenho que cumprir as regras, sejam elas mínimas ou as maiores. Nós só vamos evoluir como sociedade quando nós chegarmos a esse ponto. Nós temos pais hoje que não impõem limite algum a seus filhos. Temos uma geração sem limites, né? E depois que essas crianças se tornam adultos, eles não vão respeitar os professores. Nós temos um surto de violência contra os professores. Dentro da escola. Mas é simples. Se uma criança de 8 anos não obedece o seu pai, Quem dirá ela vai um professor? obedecer o seu professor? Quem dirá o Então professor? nós temos que criar pais melhores. Sim. A melhoria da sociedade, ela passa por legislação mais adequada, por ressocialização do preso. Eu tenho que colocar um preso, ele tem que trabalhar, estudar. É a única forma Sim. dele mudar comportamento. A educação é mudança de comportamento. Eu tenho que sair da minha realidade, evoluir a uma outra Enxergar realidade. uma possibilidade melhor de vida. Então, né? nós temos todo um arcabouço, é muito complexo, é a caixa de Pandora, vou resolver o problema da segurança. Mas, com certeza, ela passa pela educação. Sem dúvida. Também pelas políticas públicas, mas a educação que começa Dentro de com o casa. exemplo dentro de Dentro de casa, casa, sem dúvida com nenhuma. a imposição de limites às nossas crianças. Nós temos que criar filhos melhores para o mundo. Aliás, falando sobre essa geração sem limites, sobre essa imposição de limites e de exemplos, semana passada caiu na rede social um grupo de adolescentes promovendo um verdadeiro arrastão lá na Vila Margarida, né? Eu queria pedir para minha produção colocar as imagens desse vídeo. São imagens que chamam realmente muita atenção pela ousadia, né? Embora a arma que esse menino vai lançar a mão seja de brinquedo, na hora em que uma pessoa é abordada, a ordem é sempre não reagir e no calor da emoção você não vai imaginar se é de brinquedo ou se é de verdade, você vai entregar seu bem. Mas o que choca é que é em plena luz do dia, do lado de unidade de saúde, de escola e a postura do adolescente. Coronel, as unidades de saúde chegaram inclusive a ficar fechadas. Foram reabertas, estão atendendo a população. Temos lá reforço de segurança tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Até quando ficam essas viaturas? Esses meninos já foram detidos, identificados, que nós não podemos dizer presos? Nós tivemos a identificação rápida desses infratores. Só lembrando, essa ocorrência, apesar de ter sido divulgada na semana passada, ela é uma ocorrência do dia 11 de setembro. Sim. Nós até tivemos dificuldades para vincular a ocorrência com as imagens, porque ela era de uma semana praticamente atrás, e nós já estávamos fazendo operação forte pelo México 70 em razão de uma ocorrência envolvendo aí a morte de um policial. Então acabou casando as duas situações. Esses adolescentes eles foram rapidamente identificados, 2 deles foram abordados pela Polícia Militar e conduzidos até a delegacia, ao 2º DP. O Dr. Bergamini, no 2º DP, identificou rapidamente aí os policiais, juntaram os policiais civis, quem é, quem não é. Todos eles praticamente já haviam sido detidos mais uma vez, apreendidos em outras ocasiões. O que mais nos chama a atenção é a ausência de participação da sociedade. A polícia vai ficar nesse ambiente até que o ambiente degradado seja restabelecido. A região, ela apresenta uma degradação física e social. Muito grande. O que nos chama muita atenção, alguns desses adolescentes eram alunos da própria escola. Será que nenhum professor, nenhum aluno, nenhum diretor percebeu aquele que ele convive no dia a dia praticando esses roubos? Ele não teve coragem de ligar para 181, para 190. Nós recebemos algumas ligações, tem adolescentes tentando fazer roubo na frente da escola. Mas quem ligou não sabia quem eram os adolescentes, não sabiam que eles moravam na rua Vale do Pó, que é do lado ali. E que se autodenominam integrantes de uma facção Vale do Pó. Que não é facção, né? É um grupo de adolescentes, como nós tínhamos lá, a turminha da rua A, a turminha da rua B, de vez em quando brigávamos com a outra rua, mas sempre respeitando o outro.
O que se perde é isso. Esses adolescentes não têm respeito mínimo pelo local que mora, não têm respeito mínimo pela família que é atendida nesses postos de saúde. Sim. E assim, nós contamos, há pouco falávamos como melhorar. Das formas de melhorar é que a sociedade participe da segurança. Ela é um direito de todos os cidadãos, mas é um dever de todos também. Claro. Está escrito lá na Constituição. Claro. Uma forma de melhorar vamos trabalhar juntos. A polícia está aí no dia a dia, se dedicando, se entregando fisicamente, às vezes entregando a sua vida para protegê-lo. Nos ajude um pouquinho. Como convencer a sociedade a trabalhar em parceria com a polícia, doutor Emerson? O coronel falou e nós temos uma grande dificuldade, né? Como o morador daquele bairro teria coragem de fazer uma denunciação? Não é verdade? As retaliações são das mais bárbaras e brutais que possam acontecer. E aí, essa ausência do Estado, né, gera toda essa insegurança. Sem dúvida alguma, é uma grande dificuldade. E todo o epicentro, como nós havíamos falado lá no início, está baseado, né, a coluna vertebral está em cima da educação. Sem dúvida. O advento da Constituição de 88 para cá foram grandes conquistas em termos de direitos, só que ao longo do tempo, já nesses 30 anos, se perderam os deveres. A sociedade hoje, essa juventude de um modo especial, eles não conhecem os deveres, eles só sempre querem apontam os direitos. E essa é a dificuldade. A Polícia Militar tem um trabalho hercúleo, né? Matam 2, 3 leões por dia, o modo de dizer, né? Vivem aí na ponta da linha, né? Frente ao combate diretamente, são sempre retalhados. Enfim, tem um trabalho muito difícil, o coronel está à frente do comando, sabe essa dificuldade que o policial militar vem enfrentando. O policiamento ficou lá, não sei se o coronel sabe, sem dúvida alguma, que ficou por 10 dias, em especial 4 viaturas ficaram na Avenida Brasil, né, que é o México 70 propriamente dito, uma forma de coibir, até por conta do homicídio lá do policial militar. Mas a educação é o epicentro de tudo. E aí precisamos de um sistema, né? Um processo sistêmico de que englobe tudo. Sim. Desde a educação, que é a longo prazo, não é a curto prazo, esse espectro, né? Mas, sem dúvida alguma, tem que se fazer alguma coisa. Na verdade, o jovem de hoje tem confundido liberdade com libertinagem, né? Quando a gente fala da tolerância zero ou da teoria das janelas quebradas, começou-se lá em Nova York também há muitos anos atrás. Não se resolveu da noite para o dia. Hoje nós temos uma sociedade muito mais organizada dentro do país com maior liberdade do mundo, onde todo mundo ali se entende. Por isso que quando o brasileiro chega em Nova York, toma um susto tão grande. Mas ali tem um modelo, era uma região extremamente violenta, onde muitas pessoas morriam, dominadas pelo tráfico de droga, e hoje a gente tem uma teoria que funciona. Resta, né, aos nossos pais, né, aos novos pais, estarem dispostos a educarem os filhos da maneira que deve ser, porque educação é uma coisa bastante difícil. E nesta terça-feira o assunto é segurança pública. Na bancada, o comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro, e o advogado especialista em segurança pública, Emerson Lima Tawil. Você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente também já voltou do intervalo e está ao vivo. Como eu anunciei, você pode participar e nós temos a participação do telespectador. Pode colocar uma pergunta na tela, por favor? Tá pronta? É o José Luiz de Santos. O comando da Baixada está alerta para fugas que possam acontecer do crime organizado do Rio de Janeiro para cá. Para que o telespectador fique atualizado, o Rio de Janeiro vive hoje uma explosão de uma guerra civil. A Rocinha, que era uma comunidade até então considerada, entre aspas, tranquila, está passando por uma guerra em virtude de troca de comando aí do tráfico de drogas. E no meio disso está a população. E claro que há o medo de que criminosos saiam de lá e venham para cá. Só lembrando, nós temos hoje sistemas eletrônicos de inteligência, monitoramos toda a parte social voltada para o crime, em havendo qualquer migração de criminosos, que não há nenhum indício de que isso vá acontecer. Havendo qualquer situação, imediatamente
nós somos alertados pela inteligência e vamos buscar a cobra no ninho. Não há essa informação e acredito também que não haverá essa migração para o estado de São Paulo. Até porque é uma guerra localizada entre duas pessoas que faziam parte do mesmo grupo e que se desentenderam e que querem o poder de uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Emerson, doutor Emerson, fala-se muito sobre a UPP, né? A UPP foi um projeto implantado lá atrás, no Rio de Janeiro, deu certo até 2013, né? E hoje parece que está ruindo. É um projeto que já nasceu fadado ao fracasso? Eu acredito que não. Na verdade, toda a intenção, todo o projeto, ele tem o seu respaldo, né, e a sua efetividade. O que acontece é como a gente vive, né? O noticiário, diuturnamente, vem colocando aí a corrupção à frente sempre, né, dos princípios básicos da sociedade. Então, por conta disso, acabou sendo essa degradação das UPPs. Hoje são 38, salvo engano, 10 especificamente já estão em estado de crise propriamente, né? Não tem suporte, não tem efetivo. Eles alegam que existe um pouco mais de 9 mil homens empregados nas UPPs. São comunidades diversas, né? São divididas em várias comunidades e cada qual tem sua característica. Sim. Né? Então, uma peculiaridade, por exemplo, o Morro da Rocinha era tido como um tanto que tranquilo. Até o noticiário dos últimos dias. Então, muito difícil. E quando acontece também a parte do excesso da Polícia Militar, isso acaba tendo uma reflexão muito negativa dentro da comunidade. Né? Porque a comunidade, não é porque é comunidade, todos são marginais. Muito pelo contrário. Muito pelo Existem contrário. muitas pessoas de ali bem. que são de bem. Opa. Então, essa interação acaba tendo alguns reflexos. A falta de estrutura, a própria corrupção. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é tida como a mais corrupta do país. Então, também tem todas essas dificuldades que acabam atrapalhando. Eu acho que, de verdade, foi uma ideia maravilhosa, muito boa, só que até curto prazo. A longo prazo, ninguém, como quase todo projeto nesse país, não consegue, né, dar efetividade para as coisas. Infelizmente, é isso que aconteceu. Muitos especialistas dizem que Santos, respeitando, claro, né, os padrões, a nossa Baixada Santista tem características muito parecidas com as do Rio de Janeiro, por conta dos morros, das favelas, das comunidades, do tráfico de drogas, que a gente sabe que aqui acontece. Há algum projeto, não sei se uma UPP, na opinião do senhor, que funcionasse? Na realidade, a UPP ela foi uma forma de tentar aproximar a polícia da população. Isso já existe aqui. Né? Nomes se dão para estratégias de trabalho diferentes. Aqui nós temos a polícia comunitária como pilar da nossa instituição. E os resultados são bons? As bases comunitárias são uma das vertentes ou uma das partes da polícia comunitária. Ela deve enraigar desde o policial que está na rádio patrulha, o policial que está na bicicleta, que vai parar para brincar com a criança, aquele quadriciclo que para na praia e as crianças envolvem, o nosso policial do bombeiro. A polícia comunitária ela está enraigada desde 1997 e já estava lá na década de 60, na década de 50, nós apenas retomamos uma característica que é de polícia, de estar próximo à sociedade. Tirando as características físicas, geográficas, nós não temos nada em relação, nada de próximo em relação ao Rio de Janeiro. A postura adotada para controle da criminalidade é totalmente diferente nessas duas cidades. E arrisco falar sobre a UPP. O fracasso das UPPs no Rio não é culpa da Polícia Militar. É culpa do governo ou de quem se propôs a fazer o projeto que não subiu com o resto do Estado. Não houve uma mudança de postura daquela população. Nós estamos falando de educação. Sim. Se a população da Rocinha não quiser mudar a sua postura, ela tem que escolher um lado. Ou eu escolho o lado do policial, ou eu escolho o lado do traficante. E está cada vez mais claro que traficante nenhum é bonzinho. Ele joga de interesse. Ele vai agradar a população quando interessa para ele. Mas a dívida fica grande. No momento que não interessa, ele vai trocar tiro com o traficante e não está preocupado se tem criança, se tem velhinho. Ele vai invadir sua casa para se homiziar. Quando um policial entra na favela, ele vai invadir sua casa, entrar debaixo da cama, vai atirar no policial e não vai se preocupar se você está dentro ou não. Não existe traficante bonzinho. O que existe para se mudar esses locais é escolher um lado. Sim.
sem dúvida nenhuma. Falando em escolher um lado, quando a gente tem esta ousadia dos bandidos, infelizmente, justamente pela postura do policial militar de querer resolver o problema, né, muitas vezes a gente acaba, dentro de uma ocorrência, com a morte desse policial, né? Nós tivemos, recentemente, ficamos aí um bom tempo sem ocorrências envolvendo policiais. No entanto, nos últimos dias, a gente registrou 2 mortes, outros 2 atentados com policiais feridos. Como a corporação tem trabalhado para garantir a segurança do seu efetivo, coronel? Nossa maior forma de aumentar a segurança do policial, principalmente de fazer o policial se sentir seguro, é ter o comando à frente da sua tropa quando nós damos resposta a essas situações. Nós tivemos a ocorrência do... Bom, primeiro, sentimos demais aí a perda dos nossos policiais. Isso é uma afronta contra toda a população, é uma afronta contra o Estado. Nós teríamos que, realmente, quando prendemos esses infratores, teríamos que esquecer deles na cadeia, Sim. como é em outros países. Sim. A agressão contra o Estado, contra um policial, ela é punida com prisão perpétua. Em alguns países, nós não temos pena de morte no país, e eu sou totalmente contra a aplicação de pena de morte, mas em países civilizados, atentar contra um policial que representa o Estado, ele tem 2 opções. A pena de prisão perpétua ou a pena de morte. E isso, teoricamente, dá um respaldo. O respaldo é na educação, é no exemplo da criança lá atrás. Mas isso dá um certo fortalecimento para o policial. Como nós podemos responder? Eu não tenho o poder da caneta na mão. Quem tem o poder da caneta na mão são os nossos deputados federais, os nossos senadores e o presidente da República, que é quem... Sim. São as pessoas que atuam na legislação penal e na processual penal, ainda. Talvez, no período mais à frente, nós possamos seguir o exemplo de países como os Estados Unidos e essa legislação de processual, talvez a penal ser... dividida aí em estados, respeitando aí a característica de cada localidade, mas isso é muito tempo para a evolução. Muito tempo para frente. O que nós fazemos? Imediatamente demos a resposta na ocorrência de Guarujá, quando o nosso policial, numa tentativa de roubo, tudo indica ter sido uma tentativa de roubo a uma farmácia, ele foi baleado. Imediatamente os policiais saem rapidamente buscando detalhes, filmagens. Em alguns minutos, aí menos de 1 hora, nós estávamos com as equipes dentro do Santa Rosa, lá na Manuel da Cruz Michael, fazendo buscas, conseguimos localizar o veículo utilizado, localizamos um dos infratores envolvidos na ocorrência, que estava inclusive baleado pela esposa do policial, que também é policial militar. Foi garantido lá o direito dele, foi socorrido ao hospital. Os direitos humanos. Infelizmente, ele veio a falecer, porque poderia nos ajudar aí a identificar o resto da quadrilha. Já estamos trabalhando forte para identificar o resto dessa quadrilha. Já temos fotos, a Polícia Civil, nesses momentos, e aqui um grande exemplo que nós temos para o país. A Polícia Civil e a Polícia Militar Trabalham na Baixada juntas. Santista são um exemplo de trabalho conjunto. Exatamente. E nessas horas é que isso faz a diferença. Com relação a São Vicente, nós, no dia seguinte, iniciamos uma operação. Os infratores correram para o México 70, nós isolamos o México 70, abordamos diversas pessoas, prendemos 37 pessoas no México 70. Talvez até um desses presos, depois com análise de imagem, eles foram presos em outros crimes, mas talvez com análise de imagem, com uma denúncia, uma testemunha, a Polícia Civil está bem adiantada nessas investigações, talvez até algum daqueles que nós já tenhamos prendido, façam parte. Seja o autor do crime do policial. Mas o que eu posso fazer com os meus policiais para garantir a segurança dos outros é não ficar em luto, não ficar chorando dentro do quartel. Eu vou chorar abordando infratores na rua, liderando meus policiais. E um grande exemplo, o comandante do batalhão de Guarujá estava junto à sua tropa no Santa Rosa em um sábado, buscando os infratores que mataram o nosso policial.
O comandante de São Vicente, do Estava batalhão de junto. São Vicente, estava junto à sua tropa buscando os infratores que atingiram os policiais. Acabou, o tráfico recebeu duros golpes nesses locais e acredito que os policiais, eles estão se dedicando muito porque estão ali cuidando um dos outros. Sim. O que nós podemos fazer, como eu disse, a legislação não está na mão do policial, é trabalhar muito duro com o comando à frente para mostrar para o infrator que não é O um crime bom não negócio, pelo menos na Baixada Santista, no estado de São Paulo, ele partir para cima da sua polícia. Nossa legislação é muito fraquinha, não é, doutor Emerson? É muito antiga, é muito obsoleta, né? A sensação que a gente tem e que deve ser a mesma dos policiais é que a gente muitas vezes enxuga gelo, né? No caso dos adolescentes, eles foram detidos, vão ser liberados. No caso de alguns ladrões que atentam contra, criminosos que atentam contra policiais, contra a vida de cidadãos, eles são presos, depois de um tempo eles estão soltos nas ruas e voltam a cometer os mesmos crimes ou ainda pior. Sem dúvida. A legislação, na verdade, ela tem que ser criada de uma forma antecipatória ao fato. E a nossa, muito pelo contrário, ela tenta correr atrás do tempo e se adequar aos moldes atuais, que é uma grande dificuldade. E a gente vai esbarrar no legislativo, que hoje está interessado muito mais em ver como é que ficará o cenário político diante a segunda denúncia do nosso presidente da República. E aí esses princípios básicos e necessários ficam postos de lado. E isso tudo acaba desaguando lá na ponta da língua, mais uma vez, dentro da Polícia Militar. É ela que faz o combate, é ela que está em linha de frente propriamente e acaba sofrendo todo apedrejamento, porque hoje a gente brinca de que, de verdade, quem gosta da Polícia Militar são ou os homens de bem ou os próprios policiais militares, né? Então, hoje caiu uma forma muito diminuta de que a moda seria, puxa, acompanhar essa moda do crime. Então, há 2 anos atrás, nós tivemos no Rio de Janeiro, o brinquedo mais vendido no Rio de Janeiro foram os carrinhos, né, do BOPE. Então, para você ver. Então, nós perdemos aí, né, um pouco mais antigo, né, o SPB, Educação Moral e Cívica, hoje não existe. Nós não temos patriotismo, né? O país hoje vive uma carência muito grande de patriotismo. Hoje a gente vive o presente, e seja o que Deus quiser. E esse seja o que Deus quiser é que tem que mudar. Essa política é que tem que ser alterada. Aí chegamos ao último bloco do nosso programa. Para quem está chegando agora, o Bom Dia Baixada recebe o comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro, e o advogado especialista em segurança pública, Emerson Lima Tawil. Comandante, eu queria começar esse bloco falando do caso do Matheus, né? A gente não pode passar por esse programa sem falar do assassinato covarde cometido contra um jovem de 24 anos por um soldado da Polícia Militar que estava afastado das ruas, né? Já era alvo de um processo administrativo. No entanto, quando cometeu o crime, e eu digo aqui que ele destruiu 3 famílias, a do Matheus, porque não existe dor maior para uma mãe e para um pai do que perder um filho, a própria família dele, porque o pai e a mãe certamente não criaram um filho para ser assassino, e o filho dele, né, que é uma criança pequena e que agora vai crescer sem pai. O policial, o soldado da Polícia Militar, vai ser expulso? Independente dessa ocorrência, dessa infeliz ocorrência de homicídio, em que ele tirou a vida do Matheus, de forma covarde realmente, ele já havia sido encontrado com droga em seu armário, numa revista de rotina. Nós temos por hábito, por padrão, fazer revistas nas instalações de nossos quartéis, para que isso seja mantido em um nível de respeito às normas, educativo, para que o policial saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. E ainda em estágio probatório, nós formamos o policial, ele faz a Escola Superior de Soldado 1 ano, e ele tem mais um período probatório para, quando ele vai para as ruas, no dia a dia, para saber se esse policial tem ou não condições de seguir a carreira na polícia. Ele foi surpreendido com droga em seu armário, foi iniciado aí um procedimento exoneratório, não digo nem expulsão, na realidade, esse procedimento, ele conclui que se o policial
tem condições de permanecer, se ele apresentou perfil para permanecer como policial ou não. E foi identificado que ele não tinha perfil para ser policial. Ele foi colocado em atividades administrativas imediatamente depois de surpreendido. Lhe foi retirada a sua carga de arma de fogo. Ou seja, se ele não tem, para nós, condições de ser policial, ele não tem condições armado de andar armado na área externa. E a polícia imediatamente iniciou esse procedimento que já está em fase de publicação. Doutor Emerson, quando a gente tem uma postura assim pontual da polícia, essas ações internas, a gente consegue também levar à sociedade um policial mais preparado? Sim. A gente fala que o cabresto lá dentro da Polícia Militar, ele funciona, né? Na verdade, e um serve de exemplo para o outro. Então, lá, uma lição que a gente acaba aprendendo é de que se deve aprender pelo erro dos outros, não pelos nossos. Dói menos, né? Mas também fica aqui registrado, às vezes, a peculiaridade e um pouco da falha da investigação social. Eu, particularmente, eu tenho um cliente que ele é policial militar da ativa e ele é diagnosticado bipolar antes de entrar na Polícia Militar. Tanto é que vem sofrendo vários problemas dentro da Polícia Militar. Aí eu falo assim, tinha necessidade de passar por esse crivo? Então, às vezes a gente acaba vendo pessoas que falam, puxa vida, o perfil se enquadra totalmente dentro dos ditames da Polícia Militar e acaba, por sorte ou por azar, não conseguindo entrar. E outros, umas excepcionalidades, é muito, muito raro, né? Mas acaba furando a bolha, como a gente diz. Então, é muito difícil. Mas, sem dúvida, esse aparato da investigação social tem um peso ímpar, que eu acho que hoje poderia ter um pouquinho mais de abrangência diante dos recursos e as informações que são dispostas hoje. O senhor concorda, coronel? Eu concordo. A investigação, o ingresso na Polícia Militar, ele era baseado em um decreto do governador. Houve uma série de questionamentos jurídicos que seria um absurdo eu controlar. Como uma pessoa, por ter fumado maconha, ela não pode ser policial. Como um adolescente fez só isso, isso vai atrapalhar ele ser policial. Isso era determinado por decreto. E nós tivemos diversos casos em que policiais que foram barrados na investigação social, por ordem judicial, eles ingressaram na carreira. Então, com base nisso, por ser um decreto, foi editada uma lei de ingresso, foi encaminhado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa e hoje nós temos uma lei de ingresso até recente, ela tem em torno de 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, se eu não me engano, que ela trata, inclusive, da investigação social. Ela nos dá o parâmetro legal para verificar, esse perfil psicológico. Nós não chegamos à conclusão que uma pessoa tem ou não problema. Ela se encaixa ou não no perfil psicológico que nós queremos para a polícia. Mas nós temos alguns casos em que policiais, eles são policiais por decisão judicial. Nós não os queríamos como policiais porque nós identificamos que o perfil não era adequado. Pelo ingresso ser, na época, regido por decreto e não por uma lei, houve vários questionamentos jurídicos e alguns desses policiais acabaram furando o sistema. Graças a Deus, a maior parte deles não nos causou problema. Se me permite o gancho, inclusive a própria legislação às vezes acaba atrapalhando algumas coisas. Por exemplo, o exemplo clássico que a gente acaba dando é o limite de idade. A Constituição Federal, ela determina que você pode limitar a faixa etária. E o Estado de São Paulo não regulamentou isso ainda. Então, eu mesmo tenho 4 casos em que eu consegui colocar o policial militar com 32 anos de idade. Já tinha ultrapassado, não tinha tomado posse, tivemos que ingressar na via judicial e conseguimos lá. Então é um erro que já se arrasta há anos e o governo do Estado não tem a preocupação de fazer essa correção. Salvo um grande engano, nessa lei de ingresso nova, ela trata desse assunto. Também não trata. Também não trata. Ou seja, temos ainda mais uma lacuna. Eu tenho 5 minutos e eu falei que eu ia tentar pelo menos 2 perguntas, a gente tem mais de 10 para colocar no ar. Coloca para mim, por favor. É o Marcelo Morgado, de Praia Grande. Falam muito dos motoristas que cometem infrações de trânsito. E quanto aos pedestres,
cabe à PM também orientar os que não respeitam? E tem pedestre que não respeita, Acabamos de viu? falar de regulamentação. A autuação ao pedestre, a admoestação ao pedestre, hoje ela fica apenas no verbal. O policial pode orientar esse pedestre, mas nós não temos nenhuma punição a esse pedestre. Eu vou dar um exemplo mais claro ainda. A bicicleta sobre a calçada. O Código de Trânsito ele é claro. A bicicleta é uma via, desculpa, a bicicleta é um automóvel. É um veículo de tração humana. Ele não pode circular sobre a calçada. Ele tem que circular na ciclofaixa, na ciclovia, quando essa existe. Quando não existe, ele circula à direita, mantendo todas as outras regras dos veículos normais. E nós, em algumas prefeituras, nós temos uma regulamentação disso. Começamos um trabalho, somos, às vezes, hostilizados, porque cobramos isso junto com os agentes da prefeitura, mas a regra tem que ser cumprida, é aquilo que nós falamos lá atrás. Educação. Educação. Caímos mais uma vez em educação. Exige-se a educação do trânsito do motorista, mas é necessário que o ciclista também faça a sua parte. Aliás, todos nós fazemos parte de um trânsito seguro. Sem dúvida. Não é? Mais uma pergunta, vamos ver se dá tempo? Eu tenho 4 minutos, vai dar tempo. É o Marco Silva de São Vicente. Bandidos que usam armas de guerra não deveriam ser considerados guerrilheiros e, por conta disso, ficar sobre a jurisdição da Justiça Militar? Na verdade, existe a legislação específica quanto à parte da Justiça Militar, que não é competência dela, diga-se de passagem, né? Não tem como. Existem alguns crimes em que o civil responde na Justiça Militar, mas é quando está ligado diretamente à administração pública, no caso da Polícia Militar. Nesse caso, não, teríamos que mudar mais uma vez aí a nossa legislação. Na realidade, a nossa legislação não deveria tratar um fuzil, por exemplo, da mesma forma que um revólver calibre 22. Nós temos uma pequena diferenciação quanto à arma de uso restrito ou arma de uso permitido, mas hoje isso caiu por água abaixo. Nós vemos infratores que estavam portando fuzis serem liberados rapidamente. Na realidade, temos que tratar essa situação de forma séria. Nós queremos seriedade de nossos políticos, seriedade de nossas polícias, seriedade de nossa sociedade. Também considero que um fuzil não poderia estar na rua na mão do infrator. Sem dúvida nenhuma. Tem seriedade, eu digo comprometimento. Comprometimento. Né? Hoje, perdão, né, Nathalie? Hoje o Congresso Nacional ele está voltado a interesses totalmente difusos aos interesses propriamente da sociedade. É aquilo que a gente disse, perdeu-se o nós para se pensar apenas no eu. E não, lá os representantes não são nossos representantes. Não são. Por isso que, ano que vem, as eleições estão aí, e nós temos, todos nós, que fazer a nossa parte se quisermos um país mais justo, uma sociedade melhor, um caminho com mais esperança. Doutor Emerson, nosso tempo acabou, passa sempre muito rápido. Eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Nathalie, mais uma vez, comandante, brilhante, acompanhado aí pelo ilustre coronel, né? Coronel Rogério, que está à frente aí do CPI, uma missão muito árdua. Né? Sempre um prazer estar aqui. O que é bom dura pouco, né? Dura pouco, é verdade. Se Deus quiser, voltaremos aqui outras vezes, se assim permitir. Em breve. Muito obrigado. Mandar um abraço para o José Luiz Caparelli, que fez a pergunta, o Morgado também, são todos amigos. Ao sargento reformado Matos, que foi uma das vítimas do roubo na última semana, que, graças a Deus, saiu ileso, foi alvejado, mas conseguiu, matou lá o ladrão. Enfim, missão cumprida para ele, e graças a Deus está em casa já no seio da família. Coronel, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho frente ao comando. Não é um trabalho fácil, né? O crime existe para ser combatido, mas é combatido por homens que vestem a farda todos os dias e que honram a instituição Polícia Militar. Muito obrigado pela tua disposição de estar aqui e de falar à nossa sociedade. Eu agradeço a oportunidade, Nathalie. Doutor Emerson, um grande abraço. Foi um prazer estar ao seu lado. Foi tudo meu. Eu vou agradecer principalmente aos meus policiais, que estão todos os dias dedicando sua vida, dedicando sua força física para cuidar da população. E me dirigir à população dizendo, vocês podem confiar em sua polícia.
Nós estamos todos os dias contra todas as dificuldades, contra, às vezes, uma legislação que não é adequada, contra famílias que não dão exemplos aos seus filhos, mas estamos todos os dias prontos a cuidar das pessoas. Muito obrigada, Coronel. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.